Olá, estamos de volta. Olá, Olga. Lucimar. Olá, pessoal que está aí nos prestigiando, nos assistindo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo tranquilo? Estavam com saudade de nós? Nós estamos aqui de volta, né, Olga? Esperamos que vocês estejam todos bem, né, com a graça de Deus. Isso, estamos aqui em mais um programa, né, que está sendo transmitido. Nosso programa é programa Caminhos da Fé. É transmitido no YouTube pelo canal Web TV de Ponta e no Facebook pelo canal Valdemar Maciel. Você que está aí do outro lado, que não se inscreveu no canal, se inscreva, vai lá, faça a sua inscrição e durante o programa dê o seu like, se você gostou, faça comentários, isso é muito importante para nós, tá bom? É isso mesmo. Nós estamos aqui e mais um programa com a graça de Deus e vamos começar como tudo que a gente começa, nosso dia, tudo a gente tem que entregar para o Senhor para que seja feito de acordo com a vontade dEle. Então, vamos pedir, fazermos a nossa oração para iniciarmos o nosso programa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que possa nos guiar nesse programa, nos conduzir, que tudo que nós formos falar aqui, que seja feito à vontade de Deus e não à nossa vontade. Né? Que o Espírito Santo nos ilumine, nos guarde e que também ilumine a vocês, que abra os corações de vocês para receber as nossas palavras, a palavra de Deus, né? da Bíblia, do catecismo da Igreja Católica, os textos que vamos usar aqui, que também são pesquisas que a gente faz de sites católicos. Então, que o coração de vocês também estejam aberto. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora, que é também, né, a nossa rainha, a rainha da paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, Olga, então agora vamos ver qual é o tema de hoje, né? Então, nós vamos falar da paz, mas a paz que vem de Deus. Por isso que eu já comecei a falar, né, a intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz. Nossa Senhora tem vários títulos, e um dos títulos dela é Rainha da Paz, Nossa Senhora, Rainha da Paz. Porque a gente olha para Nossa Senhora, a gente já sente no semblante dela aquela paz, né, aquele silêncio, mas ela é silenciosa, ela nos traz a paz, mas ela é uma guerreira, né, como todos nós sabemos. Então, vamos começar, como sempre, a gente gosta de usar os parágrafos do catecismo. Então, vamos ver o que fala o nosso catecismo. O primeiro parágrafo, vamos ver o que diz o nosso catecismo. Lá no parágrafo 2305, na página 600, né, quem tiver o catecismo, quem ainda não tem, pode adquiri-lo em boas lojas católicas, livrarias católicas, vocês podem adquirir o catecismo. Tem esse aqui e tem uma versão maior, viu? Quem quiser, né, esteja à vontade. Quem quiser a letra maior, tem um maior. Então, vamos ver aí no parágrafo 2305. 2305. Paz terrestre, imagem de Cristo. Isso. Deveria ser, né, gente? A paz... Amém ou misericórdia? Misericórdia. Pronto, amém.
A paz terrestre é imagem e fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz messiânica. Isaías 9:5. Então, é chamado lá, nesse versículo, Jesus é chamado de o príncipe da paz. Pelo sangue de sua cruz, ele matou a inimizade na própria carne, reconciliou os homens com Deus e fez da sua igreja o sacramento da unidade do gênero humano e de sua união com Deus. Ele é a nossa paz. Efésios 2:14. Declara bem-aventurados os que promovem a paz. Mateus 5:9. Então, gente, a gente poderia comparar, né? Poderia dizer como está aqui escrito, e poderia ser, como está escrito aqui, que a paz terrestre é imagem e fruto da paz de Cristo. Infelizmente, a gente não está vendo muito isso nos dias de hoje, mas deveria ser assim, né? Jesus é chamado o príncipe da paz e a sua mãe a rainha da paz, né? A gente vê logo aqui que essa paz não é a paz que a gente vê no mundo, mas a paz que vem de Deus, né? Então, essa paz, ele quer trazer para nós essa paz ele já fez isso, né? Através do sangue dele derramado na sua cruz, né? Ele fez isso para que nós voltássemos novamente na amizade com o Pai, né? Com Deus Pai. Então, ele fez tudo isso para que a gente tivesse essa amizade. Tendo essa amizade, consequentemente, nós vamos ter essa paz, né, que só vem dele. E outra coisa que fala aqui, que fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9, bem-aventurados os que promovem a paz. Olha, quem é que foi chamado bem-aventurada? Maria. Né? Então, se nós promovermos a paz, nós também seremos bem-aventurados. Ou seja, nós estaremos no reino de Deus, né? Porque Maria está lá, que ela foi considerada, né, bem-aventurada. Porque ela também, né, disse seu sim, fez a vontade do Pai. Então, ela também é promotora da paz. Isso. Bom, continuando aí no catecismo, nós temos paz, dom de Deus. Eu vou falar paz, dom de Deus, e depois eu vou falar paz, fruto da caridade. Paz, dom de Deus, parágrafo 1424, na página 392. Vou pôr um óculosinho para enxergar. 392. 392. Eu já estava na 492. Já estava adiantada. Adiantado, né? É. Isso. Então, é o parágrafo 1424, que diz assim, paz, dom de Deus. É chamado sacramento, também é chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Esse trecho aqui está falando que é sobre o sacramento da confissão, onde a gente vai... às vezes a pessoa está sentindo que está com pecado, uma coisa, e aí procura o sacerdote, se confessa, confessa os seus pecados, e o que acontece com a pessoa? Ele passa a ter o quê? Aqui fala o perdão e a paz, né? Porque você passa a ter o perdão e, ao mesmo tempo, você passa a ter aquela paz interior, que é aquele sentimento de você ter falado, ter se confessado, né? Feito um compromisso de não pecar novamente, então, logicamente, vem a paz para o interior da gente, né? Se sente aliviado, não é, Lucimar? Por ter confessado, por ter se arrependido e fazer o propósito de não pecar mais. De não pecar mais, isso. Bom, temos aqui também paz, fruto da caridade. Na página 492, vamos lá, 492, no parágrafo 1829. 1829, que diz o seguinte: a caridade tem como frutos a alegria, a paz e a misericórdia. Exige a beneficência e a correção fraterna. É benevolência, suscita a reciprocidade, é desinteressada e liberal.
é amizade e comunhão. A finalidade de todas as obras é o amor. Este é o fim. E para alcançá-lo que corremos. É para ele que corremos. Uma vez chegado, é nele que repousaremos. Então aqui fala da caridade, que é o amor de Deus, né? Que através desse amor de Deus é que a gente consegue alcançar a paz. O que a gente está falando aqui, o tema nosso hoje é a paz que vem de Deus. Então, é através desse amor de Deus que a gente consegue sentir paz. Tem pessoas aí que vivem no mundo procurando estar tranquilo, estar sossegado, mas procura no mundo, que o mundo ofereça. Isso aí o mundo não oferece. Porque essa paz que vem de Deus é só mesmo você estando em comunhão com Ele, no amor com Ele, o amor de Deus. E quando você está, você consegue sentir essa paz. O mundo pode estar caindo aí, os problemas mutuando, mas você consegue ter serenidade. E junto com a serenidade vem a tranquilidade, né? A ansiedade ela não nos afeta. Por quê? Porque a gente está muito ligado a Deus, ao amor de Deus e à paz que Ele provoca no coração da gente. Né, Olga? É isso mesmo. E a Olga vai falar agora da paz, fruto do Espírito, e depois paz, fundamento do bem comum. É muito legal, né, esses trechos que tem no catecismo. Então vamos ver, parágrafo 1432. 1432, vamos lá. A página não é essa. 1432. 1432. 32, ok. 1432. Parágrafo 1432. O coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Lamentações 5:21. Deus nos dá a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado por nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo para compreender como é precioso a seu Pai, porque, derramado para a nossa salvação, dispensou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. Então, gente, às vezes a gente procura, a gente pensa assim, mas por que certas coisas estão acontecendo comigo? Né? Aí a gente tem que lembrar, olhar para a cruz de Cristo. Todas as vezes que acontece uma coisa que é desagradável para a gente tem que lembrar, olhar para a cruz de Cristo. E por que Cristo passou por tudo isso? Por que ele foi coroado de espinho? Por que ele foi flagelado? Será que ele merecia isso? E nós vamos reclamar? Mas nós somos pecadores. A gente é pecador e reclama. Por que isso está acontecendo comigo? Eu mesmo já faço isso de vez em quando, né? Mais de quando do que em vez. Do que de vez. Né? Então, a paz também, gente, é fruto do Espírito Santo. Então, quando a gente pede ao Espírito, o Espírito Santo é aquele que é o nosso advogado, o nosso intercessor também. Então, quando a gente... a paz, o Espírito Santo tem os seus frutos, e um dos frutos dele é a paz. Então, a gente só vai ter esse fruto do Espírito Santo se a gente clamar e pedir ao Espírito Santo. Né? Tudo que a gente quer para poder alcançar a paz que vem de Deus,
a gente tem que pedir ao Espírito Santo. É Ele que vai nos fazer arrepender dos nossos pecados. É Ele que vai nos conscientizar de que nós pecamos, para a gente procurar, como a Lucimar falou, o sacramento da reconciliação, para depois a gente sentir aliviado, sentir aquela paz. Então, a paz é um fruto do Espírito Santo. Eu vou falar agora sobre a paz, fundamento do bem comum. Parágrafo 1909, da página 508. Aí mudou? Agora é eu. Que estava Olga. Aí continua. Não, eu falo e você fala o outro. Tá bom. Ah, tá. Né? Então, vamos lá, gente. Página 508, parágrafo 1909. Diz assim: por fim, o bem comum envolve a paz, isto é, uma ordem justa, duradoura e segura. Supõe, portanto, que a autoridade assegure, por meios honestos, a segurança da sociedade e a de seus membros, fundamentando o direito à legítima defesa pessoal e coletiva. Então, o bem comum envolve a paz. Isso aí a gente já está falando mais com a questão da paz, a paz como o convívio nosso com o nosso semelhante, né? É o respeito ao outro, né? Como é que a gente vai conviver numa comunidade e não ter a paz para poder conviver com todas as pessoas? Então, é necessário que exista isso. E Deus pede isso para nós, né? Para conviver com o semelhante, respeitando o semelhante. Hoje em dia, a gente vê tanta falta de respeito com os nossos semelhantes, né? Com as criaturas, com os animais, com o meio ambiente. Então, isso tudo abala a questão da paz. Por que está tendo tanta guerra? A ausência da paz? Por conta disso, pelo desrespeito que tem. Desrespeito ao território do outro, né, querendo invadir, então todas essas coisas. Então, nesse trecho aqui, a gente está dizendo isso, que a paz envolve você ter um bom convívio com os seus semelhantes. Não é, Olga? É isso mesmo. A paz, promotores da paz, parágrafo 1716, página 468. Então, nesse parágrafo, a gente vai pegar aquela parte que fala sobre as bem-aventuranças. Nós já citamos, né, um pouco sobre as bem-aventuranças, né? Que bem-aventurado aquele que promove a paz. Então, está novamente frisando sobre isso. Página 469, essa parte que eu vou citar aqui. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Então, aí é outras bem-aventuranças. O que nos interessa aqui é que aqueles que promovem a paz serão bem-aventurados. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa mais linda você ser chamado filho de Deus. Quem promove, né? a paz. Quem promove a paz. E quem será que promove a guerra, hein? Será chamado filho de quem? Filho de quem? Nossa, eu nem gosto nem de falar o nome, né? É bem pesado, não é, Lucimar? É muito pesado. Isso aí, gente, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Quem quiser depois dar uma olhada, que fala das bem-aventuranças. Então, olha só, você vai ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Coisa mais linda, não é, gente? Paz, né? Se você for um promotor da paz, uma promotora da paz. Bom, gente, agora nós vimos aí o catecismo, tem muitas citações, né, falando da paz, e como a gente falou no início, a gente está tratando da paz, mas especificamente a paz que vem de Deus, que o ser humano no mundo, ele procura muito tranquilidade, paz e tudo, e procura em tudo quanto é lugar, mas às vezes ele não procura no lugar correto, que é junto a Deus, né? Porque Deus é que nos dá a paz. A verdadeira paz, a verdadeira né? paz, isso mesmo, Olga. Então, nós vamos ver aqui um texto do Monsenhor Jonas Abib, que é o fundador da Canção Nova, né? Então, o texto dele é Reflexão, Sementes da Paz, do Amor e da Esperança. O Senhor diz a cada um de nós, por mais dificuldade que tenha passado, não tema. Muitas vezes deixamos-nos levar pelo desânimo, que nos leva como num escorregador. O Senhor teu Deus está no meio de ti, o valente guerreiro que te salva. Ele exultará de alegria por ti, movido por amor. Exultará por ti entre louvores, como nos dias de festa. Sofonia, né? 3,17. Deus diz que Ele vai se alegrar por nós. Ele não quer nos ver no desânimo.
na depressão de maneira alguma. Pelo contrário, o Senhor quer vir em nosso auxílio. É movido pelo amor que Ele faz tudo com o seu povo, conosco, com a nossa família. E nós podemos assumir isso. Não podemos dizer, nossa esperança acabou, está tudo perdido. Minha família não tem mais jeito, este mundo não tem mais jeito. Não é verdade. Nada é impossível para Deus. Ele não te considera como uma lata de lixo ou uma sucata. O Senhor quer que, na sua pequenez e na medida em que puder, você seja um semeador da paz, do amor e da esperança, com Ele e por Ele. Não tenha medo de enfrentar situações reais e concretas da vida. Não tema as pessoas que muitas vezes estão confusas e enfermas, pela falta de perdão, pelo desânimo e pelo sofrimento. Vá, semeie as sementes da paz, do amor e da esperança. Olha que texto mais lindo do Monsenhor Jonas Abib, né? Então, ele traz para nós, faz citações bíblicas, né? Dizendo que Deus espera da gente que nós sejamos um guerreiro dele no sentido de sermos guerreiros da paz. Porque vocês já perceberam que pessoas no ambiente de trabalho, em vários locais, que chega e semeia discórdia, que são aquelas pessoas que tumultuam o ambiente, que não sabem falar palavras positivas de otimismo. Essas pessoas, elas não têm dentro de si a paz. E estão bem longe de Deus também. Porque quando você está próximo de Deus, você sente a necessidade de falar uma palavra boa para a pessoa, de animar a pessoa, de fazer com que o nosso semelhante entenda a grandeza dele, a força que ele tem, o valor que ele tem perante Deus. E essa paz, e você, quando fala, você transmite essa paz para a pessoa. Muitas vezes a pessoa, eu acho que assim, que a pessoa que faz esse trabalho é porque ela já tem essa paz dentro de si. E como é que você vai dar aquilo que você não tem, né? Então, muitas vezes, o que Deus espera da gente é que nós sejamos esses guerreiros da paz, esse semeador da paz, como diz lá nas bem-aventuranças. Que a gente chegue no ambiente e possa trazer calma, tranquilidade, sabe? E não trazer discórdia. Então, a gente também, eu chamo também um exame de consciência. Como é que eu estou sendo a minha pessoa, no meu ambiente de trabalho, no local onde eu estudo, na minha casa, junto com meus amigos, na minha igreja, no meu grupo de igreja. Eu estou sendo essa pessoa que semeia a paz, e quando tem um atrito, a gente vem, põe panos quentes, vai conversando daqui e dali, ajeitando as coisas. Porque eu gosto muito de falar, eu gosto de falar para a Olga, que a única coisa que eu acho que não tem conserto é a morte. Porque o resto tudo se ajeita. Tudo a coisa vai se acalmando e vai se ajeitando. Então, muitas vezes, muita explosão, muita coisa assim, não precisa, né? Você pode conversar e transformar todo aquele ambiente num local tranquilo, trazer a paz, o equilíbrio para o ambiente. Então, a gente tem que fazer uma análise para ver como é que eu estou sendo nesses locais, né, Olga? É isso mesmo. A paz que vem de Deus. A tradição nos ensina que a verdadeira paz não é apenas a ausência de conflitos, mas uma harmonia plena que só pode ser encontrada em Cristo. Então, gente, essa paz que a gente fala que vem de Deus, ela independe das circunstâncias externas, do que está acontecendo com a gente, né? Então, mesmo que estejam acontecendo, que nós estejamos passando por tempestades, né, por tribulações, a gente ainda tem essa paz. Por quê? Porque a gente tem fé, essa paz depende da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus. Então, independente de tudo isso, a gente vai conseguir ter a paz, porque a gente tem fé, a gente acredita em Jesus, a gente acredita que Ele está conosco, e Ele está mesmo. Quando Jesus morreu, que Ele ressuscitou, e Ele apareceu para os seus discípulos, Ele falou isso, a paz esteja convosco. Então, geralmente, a gente tem esse costume, né? De que encontra as pessoas lá na igreja, a paz, a paz. É a paz de Cristo. Né? A paz de Cristo, o amor de Maria. A gente tem, assim, algumas pessoas têm esse costume. Isso. Inclusive, não sei se vocês prestaram atenção quando o Papa
Leão XIV foi tomar posse, que ele fez aquele discurso dele, ele começou falando sobre a paz, né? A paz esteja convosco. Então, ele fez o que Jesus fez, né? Então, independe de tudo que possa estar acontecendo. Você pode estar passando por muita dificuldade, você pode estar muito chateado com alguém, com alguma situação, mas essa paz que nós estamos passando para vocês, falando para vocês, é o próprio Jesus. É você saber, você ter certeza que Ele está com você. Então, você não pode perder a paz, a tranquilidade, tá? O conceito da paz na tradição da Igreja. Santo Agostinho, um dos padres da Igreja, ensinava que a paz é a tranquilidade da ordem, ou seja, a harmonia que surge quando nossas vidas estão alinhadas com a vontade de Deus. Essa paz transcende qualquer entendimento humano. Filipenses 4:7 é um dom do Espírito Santo, como nós já falamos, né? Então, se é um dom, você tem que pedir esse dom ao Espírito Santo. Assim, a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas de um coração em sintonia com Deus, é o que eu falei, né? Então, independe de tudo que está acontecendo ao redor, na sua vida, né, externa, mas no seu coração, o seu sentimento, né, a sua tranquilidade, a paz, você vai ter que ter. Por quê? Porque você tem fé, porque você ama Jesus, porque você acredita que Ele está com você, independente do que você esteja passando. Santo Irineu também nos lembra que a glória de Deus é o homem plenamente vivo, e viver plenamente é viver em paz com Deus, com os outros e conosco mesmos. A tradição cristã nos convida a refletir sobre o estado de nosso coração e a buscar essa paz que só Deus pode conceder. Somos chamados a rever nossas vidas e a abrir espaço para a presença de Cristo, o príncipe da paz, como a gente já citou lá, né, do livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que Jesus é chamado o príncipe da paz. Então, nós temos que abrir, dar espaço para esse príncipe da paz estar em primeiro lugar na nossa vida, em todas as circunstâncias. Ele tem que estar em primeiro lugar do que o seu filho, do que o seu esposo, do que os seus amigos, do que o seu pai, do que a sua mãe. Em primeiro lugar é o príncipe da paz, que é Jesus. Vamos dar um intervalinho agora, Lucimar? Vamos para a gente beber uma água, se eles e eles também lá, né? Isso, mas olha lá, não vai muito longe não, hein? Agora nós estamos de volta, tá Exatamente, bom? vamos lá. Uma musiquinha aqui para vocês. E agora nós estamos... A gente retorna. Rapidinho aqui. Vou sintonizar aqui uma música. Até daqui a pouco. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Quando conheceu José, Maria sorriu. Quando o arcanjo anunciou, Maria sorriu. Quando aceitou ser a mãe de Jesus, Maria sorriu. Ao visitar Isabel, Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Maria sorriu. Quando Jesus nasceu, Maria sorriu. Quando olhou nos seus olhos, Maria sorriu. Quando amamentou, Maria sorriu. Quando a chamou de mãe, Maria sorriu.
sorriu. Quando Jesus começou a andar, Maria sorriu. Quando Jesus brincou, Maria sorriu. Quando encontrou no templo, Maria sorriu. No milagre em Caná, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Quando Jesus ressuscitou, Maria sorriu. Também lá no cenáculo, Maria sorriu. Quando assunta ao céu, Maria sorriu. Com os anjos e santos, Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Oh, 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 Maria sorriu. Ó, nós de volta, já tomamos uma aguinha, vamos continuar com o nosso Vamos tema, lá. né? A paz que vem de Deus. Uma maneira concreta de buscar essa paz é através da reconciliação. A igreja sempre valorizou o sacramento da confissão como um meio eficaz de restaurar a paz com Deus. No entanto, também somos chamados a perdoar aqueles que nos ofenderam e, quando necessário, a pedir perdão por nossas próprias faltas. Nossas próprias faltas. O perdão é um ato de amor que liberta o coração de rancores e promove a verdadeira paz. Nós já tínhamos falado sobre isso e a gente está voltando de novo a falar, porque é um sacramento que existe na Igreja Católica, que é muito rico e muitas pessoas às vezes não valorizam esse dom que tem, né? Que é o de poder procurar o sacerdote, falar sobre o que está oprimindo o coração e fazer com que a pessoa tenha a paz, aquela tranquilidade, depois que ela pede perdão, que ela fala o que aconteceu, né? Se compromete a não pecar novamente, aí vem aquela paz no íntimo da gente, né? No nosso coração. E é assim que a gente tem que estar. Deus quer que a gente esteja isso. Então a gente tem que procurar mesmo o sacramento da confissão quando a gente sentir que o nosso coração está apertado, que a gente tem algum pecado, alguma coisa que a gente tem que falar para Deus, né? A paz que vem do perdão. Jesus Cristo, ao ensinar sobre o perdão, disse: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo dá. João 14, 27. Este é um convite a uma paz que não é passageira ou ilusória, mas sólida e duradoura. Quando perdoamos, imitamos o próprio Cristo, que em sua misericórdia infinita perdoou aqueles que o crucificaram. Da mesma forma, quando pedimos perdão, abrimos nosso coração à graça divina que cura nossas feridas interiores. Então, agora nós estávamos falando, quando a gente tem uma situação assim, e também pedir perdão para o nosso semelhante. Existem muitas pessoas que vivem em família, que não convivem com certas pessoas, porque tem mágoa, tem rancor, e não conversam, não pedem perdão, né? Não falam para a pessoa. Às vezes vivem na mesma casa e não conversam, né? É verdade, né, Olga? Uma com a outra. E isso, Deus não quer isso para nós, porque isso interfere também na nossa paz interior. Imagina uma pessoa convivendo numa situação dessa, como é que ela vai ter paz interior, né? Então, a gente tem que... Se for uma situação que às vezes a pessoa não pode ir lá falar, que às vezes a pessoa está muito longe, ou a pessoa não quer nem ver você, mas no seu coração, perdoa aquela pessoa. Se a pessoa te magoou, te fez um mal, dá o seu perdão para a pessoa, confessa, né? Para que você possa ter essa paz interior. Até mesmo, quando a gente fala em ambientes familiar, às vezes se as pessoas se perdoassem, né? Se as pessoas procurassem ter essa paz interior, esse perdão, essa paz interior, as pessoas conviveriam melhor dentro de casa. Tem ambientes onde as pessoas procuram não estar em família, porque o ambiente é muito tóxico,
onde não existe o perdão, onde não existe a paz, e principalmente onde não existe a oração, né, Olga? Que onde tem a oração, Deus vai restabelecendo essa paz, né, na medida que deve ser para cada pessoa. Então, a gente tem que pedir muita questão da oração também, para ter essa paz interior. Inclusive, Lucimar, a gente sabe muito bem que, às vezes, uma pessoa faz uma coisa com a gente, maltrata, ou você fica sentindo aquela coisa, né, pesada no coração e tal. Quando você consegue realmente perdoar, parece que é um alívio. Parece que arranca um alívio para a pessoa que perdoou. Né? Às vezes, a pessoa que fez a maldade ou alguma coisa, para me deixar chateada, para me deixar do jeito que eu fiquei, talvez ela nem está aí, né? Mas a gente fica sentindo. E quando a gente realmente perdoa, a gente não fica mais com aquela dor no coração, aquela coisa ruim. Só que isso não significa que você tem que ir lá e ser amiga daquela pessoa. Também nem tanto. Ficar grudada naquela pessoa, né? Aí é besteira. Deus não pede. Tem gente que fala que não, né? Mas não é bem assim. Não é assim. Você não é obrigada a conviver com a pessoa. Conviver com a pessoa, exatamente. Você dar o perdão, seguir sua vida, né? E rezar por aquela pessoa. Rezar por ela. Que Deus faça ela mudar o coração, a maneira de ser, para que ela não ofenda, não magoe outras pessoas. Exatamente, né? Porque a gente tem que se defender, né? Claro. A gente não é obrigado. Expor, né? A gente não é obrigado, não. A ser atacado, a ser ofendido. Exatamente, né? Porque lá na Bíblia fala que Deus quer que a gente tenha a vida em abundância, Isso, né? Uma vida feliz. Né? Feliz. Então, não é em paz. Tanto, né? Bom, o ato de perdoar não apenas reconcilia nossos relacionamentos, mas também nos aproxima de Deus. A paz que resulta do perdão é uma das mais profundas experiências espirituais, permitindo-nos viver de forma mais livre e leve. Perdoar alguém ou pedir perdão é um caminho de santidade que nos aproxima da perfeição cristã. Essa questão aí que a gente fala do perdão que a Olga estava falando, quando a gente se permite perdoar o outro, aí falar, mas eu não posso perdoar. Porque tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando aquela mágoa, aquele não perdoa, não perdoa, não perdoa. A pessoa, é igual eu falo, quando você não dá o perdão para a pessoa, é como se você estivesse tomando um veneno querendo que a outra pessoa morresse. E, na verdade, é você que está morrendo, né? Tá morrendo. E a paz de Quem Deus... não dá? E a paz de Deus a gente não consegue ela, que é o que é melhor na nossa vida. Vocês veem muitas pessoas aí que vivem de maneira humilde, não tem muito dinheiro, vivem uma vida simples, você vai na igreja, a pessoa está ali, participando de tudo e tal. Olha para aquela pessoa tem uma alegria, uma felicidade. Aí, no meu ponto de vista, aquela pessoa tem a paz que vem de Deus. É uma pessoa tranquila, sabe? Enquanto que hoje em dia a gente vê tantas pessoas aí que tem tanto, seja o financeiro, tem tanta coisa e não tem paz, né? Não tem paz. Existe demais, né? Muita gente assim. A gente tem que correr atrás, brigar e conseguir, né? Quando eu falo brigar, é batalhar para conseguir essa paz que vem de Deus, que é o mais importante. Então, vamos ver, gente, algumas atitudes concretas que podemos ter para buscar a paz que vem de Deus. Então, vamos ver aqui umas orientaçõezinhas. Exame de consciência. Reflita sobre suas atitudes, pensamentos e palavras. Existe alguém que você precisa perdoar ou de quem precisa pedir perdão? Esteja disposto a dar o primeiro passo, mesmo que seja difícil. Então, gente, é o que nós falamos há pouco, né? Não é fácil, é claro que é muito difícil. Eu acho que é mais difícil ainda uma vez eu escutei numa palestra falando assim, para você chegar na pessoa que te maltratou e falar assim, olha, eu te perdoo por aquilo que você fez. Eu acho isso assim tão complicado, porque às vezes a pessoa nem tem a consciência. E é nessa brincadeira, né? Olga, que muitas vezes a pessoa nem sabe que te ofendeu. Aí quando você fala, a pessoa fala, mas eu nem sabia. O que eu então, fiz para você? Eu nem sabia. E às vezes a pessoa nem sabe, né? Mas é assim uma coisa muito difícil, né, você fazer isso. Mas se você pedir o Espírito Santo, você consegue, né? Isso é verdade.
Então, a gente tem que refletir um pouco sobre as nossas atitudes, principalmente dentro de casa, que a primeira coisa é a nossa igreja doméstica, né? Com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, né? Quem ainda os tem. Então, tudo isso a gente tem que analisar, né? Será que eu preciso pedir perdão? Será que eu magoei alguém? Será que eu maltratei alguém com palavras? Ou tem coisinhas assim, gente, tão básicas. Por exemplo, uma pessoa que você conhece, que você convive, né? Um dia passa por você, ou até mesmo dentro da igreja e faz de conta que não te conhece. Às vezes você fica magoado com aquilo. Será que você faz isso também com as pessoas? Sem querer, né? Ou às vezes você está com alguém, porque tem gente assim, que quando está com certas pessoas importantes, aí não conhece as outras que acha que não é importante. Então isso aí faz a pessoa ficar magoada, né, sentida. Então vamos pensar nas nossas atitudes, o que a gente está fazendo, as nossas palavras, porque a palavra fala assim que a palavra depois de dita, né, ela não volta mais. Então uma palavra maldita, vamos dizer assim, pode causar um estrago na vida de uma pessoa, né? Pode deixar o coração da pessoa bem magoado. Então, vamos pensar nas nossas atitudes e vamos pedir ao Espírito Santo para a gente fazer esse caminho de dar esse primeiro passo, pedir perdão ou perdoar aquelas pessoas que nos fizeram alguma coisa ruim. Oração pela paz. Dedique um tempo diário de oração, pedindo a Deus que traga paz ao seu coração e ao mundo. Reze pela cura de feridas emocionais e espirituais. Gente, a gente sempre fala aqui que a gente é católico, né? Que nós somos católicas, e a gente sempre faz tudo baseado nos documentos da igreja, nos livros da igreja, na palavra de Deus, né? A nossa igreja, a liturgia da nossa igreja é tão riquíssima. A Santa Missa, os padres têm uma oração pela paz lá na Santa Missa. Tem várias partes da missa que fala da paz, né? Então o padre reza uma oração: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a paz que anima a vossa igreja. Então, é uma oração que ele faz. Antigamente a gente repetia, né? Mas hoje em dia eles pedem só o padre. Tem padre que ainda fala para os fiéis falarem, né? Mas nessa oração, no final ele fala assim: dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Aí nós que estamos lá na Assembleia, a gente responde amém. Por isso que antes dessa oração, a gente reza o Pai Nosso. Por isso que no Pai Nosso, lá dentro da igreja, da liturgia, nós já até falamos isso aqui, mas não custa nada repetir. Durante a missa, a gente não fala o amém. Por quê? Porque depois da oração do padre sobre a paz, é que a gente fala o amém, né? Outra parte também, né, que quando a gente vai, antes de receber a Eucaristia, que a gente reza aquela oração do Cordeiro de Deus: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Então, a gente tem que rezar pela paz. A gente reza na hora da Santa Missa. E aqui é uma orientação: rezar pela paz, né, no mundo, pela paz no mundo inteiro, né, na sua oração diária, né? Eu sempre rezo o rosário, né, todos os dias. Aí eu peço pela paz na minha família, pela paz, porque está tendo guerras, né, pela paz no mundo. Então a gente sempre tem que fazer esses pedidos ao Senhor, né? E aqui pede para a gente rezar pela cura de feridas emocionais e espirituais. Por quê? Porque essas feridas emocionais e espirituais, elas deixam a pessoa sem paz, né? O coração fica sem paz. A pessoa totalmente. Exatamente. E aí, né, é onde tem aquele monte de doenças, né, gente? Que está acontecendo demais.
Sacramento da reconciliação, que a gente já falou bastante, né? Busque a confissão como um meio de restaurar sua paz com Deus e renovar a sua vida espiritual, como nós já falamos, né, Lucimar? Que quando você confessa seus pecados, fala assim que o tribunal no sacramento da reconciliação é o único que você sabe que você vai ser perdoado. Você tem a certeza, porque o padre está lá em nome de Jesus e vai perdoar os seus pecados. É o próprio Jesus que perdoa. Então, a gente não é fácil não, porque às vezes você fala assim, mas para que eu vou confessar? Eu nem tenho pecado, mas às vezes faz o exame de consciência. Na própria igreja lá, na nossa igreja, por exemplo, tem lá um folheto que explica direitinho. Baseado nos 10 mandamentos. Você vai saber se você... mas eu fiz fofoca, falei mal da pessoa. Você está pecando, né? Porque uma coisa fala assim, eu já escutei falando assim, que quando você repete ou você escuta, ou outras pessoas escutam uma história 20 vezes, mesmo que ela não for verdadeira, ela vai ser considerada verdadeira. E aí a pessoa que está na história vai ser prejudicada. Então, você está cometendo um pecado. Então, tem que ter cuidado com as fofocas, com o que você fala. Gestos concretos de paz. Além de perdoar ou pedir perdão, você pode realizar ações que promovam a paz em sua comunidade, como ajudar os necessitados ou resolver conflitos familiares. Você seja uma pessoa, né, que nós sejamos pessoas que possam reconciliar outras pessoas, dar bons conselhos. Tudo isso é o Espírito Santo que faz, que nós não somos capazes de nada, né, gente? Tudo o que Jesus deseja é que o nosso coração tenha paz. E tudo o que precisamos é da paz que vem de Deus. Ele mesmo está nos dizendo, eu não dou a paz como o mundo dá, porque a paz do mundo é falsa, é de acordo com as conveniências ou com a acomodação, cada um vivendo de acordo com seus interesses. Então, as pessoas, às vezes, usam de certos artifícios, né, achando que aquilo ali vai trazer a paz, mas, na verdade, vai piorar a situação. Então, a verdadeira paz é essa, né, que vem do Senhor. A paz de Jesus incomoda, mexe conosco por dentro. Leva-nos a voltarmos para a nossa consciência, revermos os nossos erros, as nossas falhas e nossos limites. Não há paz com a consciência pesada. Não há paz cometendo erros, pecando. Não há paz com ódio no coração, com ressentimento, mágoa e rancor. Não existe paz enquanto outros sofrem injustiça. Está vendo como é interessante? Eu vou pedir essa paz. Deus me dá essa paz que vem do Senhor. Mas aí, quando Deus for trazer essa paz, se nós não estivermos, conforme foi falado aqui, nós vamos entrar em atrito. Se eu sou uma pessoa desonesta, se eu sou uma pessoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que eu chego num ambiente e provoco discórdia, como é que a paz de Deus vai habitar no meu coração? Não tem como, não dá, não entra. Então, nós temos que, como a gente já conversou sobre a questão da confissão, a gente falar do que a gente pecou, das coisas erradas, para poder começando a melhorar e começando a fazer um exame de consciência e mudando a nossa vida. Porque a paz que vem de Deus não tem coisa melhor no mundo. A pessoa é tranquila mesmo no meio das maiores adversidades, seja em casa, seja no ambiente de trabalho, seja no mundo, a pessoa consegue se manter tranquila. Por quê? Porque Deus habita no nosso coração, a paz está aqui e ela nos deixa tranquila. Às vezes, quando vem uma bomba, uma situação muito grande, quando você vê que, meu Deus, não vou dar conta, aí Deus põe a mão, é a paz dele ali, ele põe a mão e fala, respira, fica tranquila, vamos resolver. A gente sente isso no coração da gente, mas para que isso aconteça, a gente tem que... É como se a gente estivesse fazendo uma limpeza na vida da gente, né? Tirando discórdia, tirando mágoas, tirando essas coisas, tudo do coração, para que a paz de Deus possa habitar no nosso coração. Então, esse programa, quem está aí nos assistindo, aproveita essa oportunidade para poder fazer isso, porque vale a pena. Quem está na... Não é dizer que se você tem a paz de Deus, sua vida vai ser um mar de rosa. Não. Às vezes até pelo contrário, mas você vai saber passar por esses momentos, passar por essas dificuldades, essa situação, sem perder o seu equilíbrio, sem entrar, como diz o outro, em parafuso, né?
com as coisas que estão aí no mundo. Então, a gente tem que estar trabalhando isso. Perdoa a pessoa que te magoou, vai lá conversar com a pessoa, chama ela. É igual eu falei para a Olga, às vezes a pessoa te magoou e ela não está nem sabendo, não está nem lembrando, e você está aí se remoendo a vida inteirinha. Fala assim, fulano, senta aqui, deixa eu te contar o que aconteceu aquele dia, você passou por mim, não falou nem um oizinho para mim, estou assim magoadíssima com você. Aí a pessoa falou, fulano, me desculpa. Ali acabou uma situação que poderia perdurar muitos anos, já se resolveu. Então, muita coisa conversando se resolve. Principalmente quando é em família, porque tem atrito, tem discórdia, mas tem amor. Pai com filhos, filhos com pais, né? Verdade. Toda a família, né? Então, isso é importante. A paz que Deus nos dá é, na verdade, uma paz interior, uma comunhão com Deus que leva à libertação do coração. É o coração liberto do pecado, da mentira, das maldades. É isso que nos traz a paz que precisamos dentro de nós. Então, nós temos que nos libertar dessas coisas que não são de Deus. Por mais que a pessoa tenha um costume, gosta de contar uma mentirinha, de fazer uma fofoquinha e tal, tem que mudar, porque senão Deus não consegue habitar no seu coração. Permitamos que a paz de Deus cure o nosso coração para sermos instrumento da paz dele no coração de todos. Outra coisa também, quem tem a paz, pede a paz, aquela pessoa não consegue conviver com injustiça, não consegue ver maldades, não consegue ver maltratar, discriminar. Quem tem a paz no coração não sai por aí ofendendo o semelhante porque ele não está da mesma cor que você, porque ele não é da mesma classe social que você. A gente sabe olhar para o outro e ver a figura de Cristo, que são os nossos irmãos. Seja aqui, seja em outros países, seja pele escura, pele clara, nada. Quando você vê uma pessoa que ofende os outros e tudo, você pode ter certeza, ele está muito longe de ter a paz de Deus. Tem que pedir, tem que correr atrás e pedir. Então, nós temos que fazer esse exame de consciência e fazer essa mudança na nossa vida, né? E sempre olhar para o semelhante e procurar o bem dele. Sempre procurar conversar e ver a bondade no coração da outra pessoa, né? Porque todo mundo, eu sempre falo, todo mundo tem o bem e tem o mal, todo mundo erra e acerta, né? Ninguém é 100% certo, ninguém é 100% errado, né? Então, a paz que ele nos dá, que promove a reconciliação, a vivência, foi aqui que eu falei, não foi, Olga? Agora, a paz que ele nos dá é aquela que também levamos aos outros. Que promove a reconciliação, a vivência do amor, da solidariedade e da vivência harmônica entre os irmãos. É a paz que nos leva a viver e a conviver com quem reza, pensa, com quem tem uma vida diferente de nós, né? A gente conviver até mesmo com pessoas que às vezes não são da mesma denominação religiosa que a gente, né? A paz que nos leva a aceitar o outro, e isso não significa concordar com os erros, mas é a paz que não leva a julgar, mas sim a amar. Esse trecho aqui me lembrou muito do Papa Francisco, porque o Papa Francisco, para mim, foi um dos papas que mais trabalharam isso, né? O amor ao outro, mesmo que o outro tenha pecados, tenha uma vida que não condiz com o que Jesus quer, mas ele olha para a pessoa do outro e ama a pessoa do outro, não ama o pecado, mas ama a pessoa do outro. E é isso que nós temos que fazer, porque nós não temos o direito de apontar o dedo para os pecados do outro, porque nós somos todos. O único que pode julgar é só Deus. Só Deus, isso mesmo. Nós não podemos julgar. Nós não podemos. Mas às vezes a gente faz, né? Na nossa soberba, né? A paz que vem de Deus é incômoda, porque incomoda-nos por dentro. Ela nos leva a rever nossos conceitos, nossas escolhas, percepções, opiniões e visões limitadas, parciais e erradas que temos da vida. É a paz que nos leva a ter uma consciência reta diante de Deus e dos irmãos. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Não é na perturbação mental que Deus quer que estejamos. Quantas vezes vivemos tantas perturbações nos nossos sentimentos e os nossos afetos estão também incomodados? Vivemos as preocupações, as inquietações, todas dentro de nós, e isso rouba a nossa paz. Aí a gente já falou bastante, né? Provoca
em nós ansiedade, contrariedades e nos deixa mentalmente doentes. Aquilo que a gente falou. Quantas doenças por causa do emocional, do espiritual, que fica fazendo aquele conflito dentro de nós, né? Deus não nos quer assim, Ele nos quer curados e libertos. Vivemos na paz de Deus e permitamos que ela cure o nosso coração, para sermos instrumento dele no coração de todos. Então, a gente só vai ser esse instrumento, só vai ter esta paz se for em Deus. E como nós falamos, como a paz é um dom de Deus, é fruto do Espírito Santo, então a gente tem que pedir, né, nas nossas orações, clamar ao Espírito Santo essa paz interior. Eu vejo algo assim, você falou, eu lembrei, tem pessoas que eles vão procurar uma paz, eles se afastam de tudo, vira aqueles ermitão, vai se esconder nas montanhas, lá nos cavernas e tudo, para poder ter a paz. Só que eu acredito que para Deus não é isso que Ele quer. Não é você se isolando, afastando do seu semelhante, né? Você tem que ser promotor. Como que você vai ser promotor da paz isolado? Só se for para as árvores, lá para os bichos, né? Porque não tem gente. Então a gente tem que procurar a paz e criar a paz no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, porque de repente você vê. Porque sempre é assim, vamos criar uma discórdia, aí fica caçando gente para poder juntar, para aumentar essa discórdia. Aí quando chega uma pessoa que tem a paz de Deus, que chega lá, ele joga um balde de água fria assim que calma tudo, porque ele fala no sentido de tranquilizar. E nós temos que ser esses promotores da paz. E não é nos isolando, não, é estarmos no meio dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, né? Isso mesmo. Então, o nosso programa está terminando. E acabou, hein, Olga? Então, né? Mais um rápido. Programa com a graça de Deus, que nós estamos concluindo. Isso. E para isso, né, nós vamos agradecê-lo. Né? Agradecê-lo por este programa, por mais um dia, né, que a gente pôde passar com vocês, uma noite. E agradecer. Né? E para agradecê-lo, a gente vai rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Né? O príncipe da paz. Né? E como eu falei no começo, Nossa Senhora, ela tem um título também de Rainha da Paz, porque ela é pura paz, né? A gente olha para Nossa Senhora e já sente aquela paz, né? Verdade. Então vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós e dai-nos a paz. Então, nós estivemos reunidas e permaneceremos unidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus, né? E com Nossa Senhora, Rainha da Paz. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Deus quiser, que Ele nos abençoe e nos dê a sua paz. Amém. Fiquem com Deus. Maria.